Olá, bom dia. Os cuidados com o idoso são sempre uma preocupação para qualquer instituição. Por isso, a Defensoria Pública do Estado resolveu fazer um curso para orientar as pessoas que precisam lidar com os idosos no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a Isabel Lopzic, que é coordenadora do Centro de Apoio e Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa da Defensoria Pública. Bom dia, Isabel. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Cuidar do idoso. Eu comecei dizendo que cuidar do idoso é uma coisa meio complicada. E é mesmo, não é não? Na realidade, cuidar sempre dá um pouco de trabalho. Cuidar de uma forma geral. Cuidar de uma pessoa idosa, aí precisa você ter conhecimento do que vai fazer. Porque dependendo do tipo de velhice, do tipo de situação que aquela pessoa está vivenciando, você vai precisar de orientação, às vezes médica, orientação realmente de um bom cuidado. Quer dizer, não é só cuidar por cuidar, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que estar atento às necessidades. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. As velhices, existem velhices, né? Várias formas de envelhecer, ninguém envelhece da mesma forma. As pessoas idosas ou os velhos não é uma categoria homogênea, por exemplo, todo mundo é da mesma forma, não. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma situação de vida que precisa ser vista. Aí a importância de ter um curso, ter um conhecimento maior acerca daquela pessoa e acerca do próprio envelhecimento. Pois é, porque cada um tem uma necessidade diferente. Quer dizer, tem as necessidades gerais, que vale para todo mundo, né? Com certeza. Mas cada um tem suas características diferenciadas que vai precisar de um cuidado diferenciado. E isso vai ser ensinado num curso, é isso? O que eles vão aprender nesse curso? Eu estou curiosa agora, por exemplo, assim, o que eu vou aprender para cuidar de um idoso? Primeiro, a gente começa pelo entendimento do que é envelhecimento. É interessante que o Brasil, eu digo isso, o Brasil, a sociedade como um todo, tem medo do envelhecer. Envelhecer parece assim que é visto como algo negativo. E isso faz com que as pessoas que estão nessa faixa etária se sintam fragilizadas e quase que invisíveis, esquecidas. Por quê? Não, velhice não é bom, isso não é real. Nós precisamos acabar com este mito do estigma, né, do envelhecimento. Incrível. Né? Eu, por exemplo, sou idosa, eu tenho mais de 60 anos, eu vou fazer 64 anos. Então nós precisamos ter esse envelhecimento e que não seja sinônimo de saúde ou de doença, mas de saúde. Você envelhecer bem. Agora, para você envelhecer bem e com dignidade, é preciso que as políticas públicas elas saiam do papel e se efetivem para que esse idoso viva isso. Antes da gente falar dessas políticas públicas, eu vou pegar esse gancho que você me deu aí do envelhecimento. Porque na contramão do idoso invisível, a gente tem também aquele idoso que hoje é um idoso ativo. Vamos dizer assim, tem pessoas de 60 anos, 65, 70 anos, que você olha, você nem acredita que eles têm a idade que têm, né? Porque hoje a velhice também, ela já é vista como, quer dizer, para quem já tem esse espírito jovem, vamos dizer assim, ela pode ser adiada até quando a gente quiser, não é não? Eu acho assim que o corpo tem suas limitações, claro. Isso que eu ia falar, nós temos limitação, sim, física, porém a gente tem que ter a ideia de que ser velho é uma etapa da vida. E essa etapa deve ser bem vivida. Por isso que nós trabalhamos na gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, a gente trabalha isso. Esse envelhecimento não ativo, mas um envelhecimento digno, de respeito e de ser visto as condições pessoais. Olha, cada pessoa velha tem a sua forma própria de ser. Ela tem toda uma história de vida que pode ser passado para gerações, né? Que pode ser trabalhada também em favor dela própria, porque a gente não morreu, a gente está viva.
Pois é, a velhice podia ser vivida da mesma forma, quer dizer, não com o mesmo vigor, mas da mesma forma que você vive a juventude, a idade madura, quer dizer, cada etapa da vida tem sua beleza e seu significado, né? Tem seus encantos. Pois é, sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho, mas a gente volta já já, é só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa com a Isabel Lopesic sobre esses cuidados com a terceira idade. A gente chama ainda de terceira idade, porque agora se chama melhor idade, né? Mas é terceira idade mesmo, né? A gente não tem que ter vergonha desse nome, não, né? Na realidade, não é nem terceira idade e nem melhor idade. É velhice mesmo. Gostei, é puro e simples, é velhice. Pronto. É velhice. Imagina, quando a criança, a gente chama criança, né? A infância, é infante. Quando se vê o jovem, é a juventude. E quando está o velho, é terceira idade? Não, é velhice. É muito simples. Então, você foi muito direta. Às vezes todo mundo gosta desse termo de velhice, dessa coisa. Sabe por assim. que não gosta? Porque nós aprendemos que o velho era aquilo que não prestava. A bruxa dos contos infantis era sempre uma velha muito feia, muito desarrumada. Aí o medo para a criança, olha, lá vem um velho, vem te pegar. Então isso criou na sociedade como um todo que o velho é aquele que não presta, que tem que ser deixado no canto. E é sempre descartável, coisa velha é descartável, né? Então isso criou na mente das pessoas isso, mas o velho é aquele que vive o processo de envelhecimento. E a gente tem que mudar isso, nós estamos no século XXI, com todo um aparato de modernidade, a gente também tem que se modernizar. Diz que só não fica velho quem morre cedo, né? Então, como ninguém quer morrer cedo, é melhor ficar velho. Mas agora, com relação às políticas públicas, você diria que elas hoje atendem essas necessidades, mesmo elas não saindo do papel, de alguma forma, elas atendem as necessidades que esses novos velhos de hoje precisam? Olha, é muito complicado. Por exemplo, a questão da saúde ainda uma situação que muitos idosos vivenciam, que a política da saúde, ela está para contemplar aquela parte da população que nem sempre consegue atingir, principalmente no nosso estado ou nos estados que tem um índice baixo de IDH, né? O índice de desenvolvimento humano. Então é muito difícil. A questão a política da assistência social, a gente está vendo aí, né, uma mudança bem significativa e que vai afetar principalmente essa população idosa que está aposentada, que precisa de cuidados básicos à saúde. Muitos têm diabetes, hipertensão e outros tipos de patologias que precisam, né, dessa política de saúde que muitas vezes não atende. Porém, houve um ganho, a gente não pode negar que a questão da saúde melhorou muito, deu também espaço a uma longevidade maior. Isso. Hoje a gente tem uma população idosa bem maior do que se tinha antes, por isso precisa de mais cuidados e de mais pessoas que cuidem. A gente tem essas pessoas para cuidar? Não, se você for perceber assim, uma coisa assim bem simples, a Defensoria abriu uma inscrição para um curso de cuidador com 60 vagas. A nossa surpresa foi que mais de 800 pessoas se inscreveram. Que bom. Para 60 vagas. Então a gente percebe que não é somente a questão de uma nova profissão. E, na realidade, o cuidador ainda não é uma profissão, é uma ocupação. Entretanto, a gente percebe que há um mercado de trabalho
que necessita desse profissional. Desse profissional. Quer dizer, hoje ele é um cuidador, mas ele precisa se profissionalizar, Se né? profissionalizar. E o curso que a Defensoria oferece é de mais de 160 horas, que dá um suporte maior, um conhecimento maior, porque os nossos instrutores, eles são especialistas, mestres e doutores, né? E dentro de cada especialidade, que vai desde a questão da assistência social até a questão médica. Pois é, porque esse cuidador, ele precisa saber, vamos dizer assim, um pouquinho de quase tudo, né? Tem que entender um pouquinho do cuidado médico, porque numa emergência, por exemplo, ele tem que saber o que fazer até que chegue o médico, né? Ele vai aprender isso no curso. Ele vai aprender isso, né? O cuidador hoje, como você falou, não é uma profissão, é uma ocupação. É uma ocupação nova, relativamente nova, né? É nova, muito embora o cuidador informal sempre existiu, que é o cuidador familiar. É verdade. Geralmente ficava em casa tomando conta dos seus idosos, a pessoa que não casou ou não casou mesmo por conta disso, principalmente mulheres. Era sempre uma pessoa que ficava para tomar, vamos dizer, que era sacrificada nessa época, né? Para cuidar do idoso da família, mais ou menos isso. Mas eu acho que toda família tem isso mesmo. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, porque nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho, mas a gente volta já já. Agora já é nosso último bloco de conversa aqui sobre cuidados com idosos. E a gente estava falando dessa profissão de cuidador que sempre existiu, mas hoje ela está... Quer dizer, ela sempre existiu, agora passou a ser uma ocupação, daqui a pouco ela pode passar a ser uma profissão? Existe um projeto de lei tramitando na Câmara, deputado, para que se transforme essa ocupação numa profissão. E a gente está aguardando que isso aconteça, mesmo porque a procura é muito grande. Tem hoje as ocupações dos filhos, universidade, com trabalho, e às vezes tem um idoso em casa e ele não tem mais isso. Então precisa ter alguém que tenha um olhar diferenciado, que tenha conhecimento para poder você deixar seus pais, seus avós idosos. E com um pouco mais de tranquilidade, né? De saber que aquela pessoa que está ali tem capacidade para cuidar, né? Ela não vai só por ir, ela vai porque ela sabe fazer o serviço, né? E o papel da Defensoria Pública nesse processo? Olha, a Defensoria, ela trabalha na perspectiva de prevenção da violência. Nós temos um núcleo especializado que atende diariamente pessoas vítimas de violência. Por exemplo, tem famílias que chegam e dizem, olha, eu quero um espaço, eu quero um lugar numa instituição de longa permanência, que eram os antigos asilos, para deixar meu pai e minha mãe. A gente chama agora como é? Instituição de longa permanência. Mas inventam cada nome para as coisas que já tem nome, né? Eu estava conversando com a presidente da ING Nacional e ela dizia, não deveria ser chamado dessa forma, deveria ser chamado de residência. Pois é, onde a pessoa vai morar, né? A pessoa diz assim, eu vou me internar, aí vou ficar numa instituição de longa permanência, eu vou perder o meu espaço, o meu direito de ir e vir. E muitas vezes a família desconhece isso e quer, olha, eu não tenho tempo, meu pai, minha mãe dá muito trabalho, eu quero colocar num lugar desse. Então, a gente precisa ter um outro olhar, a gente precisa realmente entender que a responsabilidade é da família. Isso, é verdade, é verdade. Uma proposta que a família está esquecendo, né? Porque assim, depois que acham uma instituição de longa permanência, vamos chamar assim, né? Já que é assim que se chama, depois que acham uma instituição de longa permanência para colocar o idoso, ele esquece que aquele idoso faz parte da família dele, né? É como se ele encontrasse alguém para cuidar o resto da vida dos pais. Dos pais, ou seja lá de quem for. De quem for. O que diz a política é que a família que é responsável. Se você não tem referência familiar, esse é um lugar que você deve ficar, que é a instituição de longa permanência. Mas quem tem família, a família tem que cuidar. Essa orientação que nós damos no dia a dia para os familiares que nos procuram,
E a violência, como é algo que é recorrente a muitos idosos, nós buscamos trabalhar a questão do curso de cuidador, porque esse curso ele não é só para profissionalizar, mas principalmente para trazer essa família, para o cuidador familiar ter um olhar diferente sobre o envelhecimento. O cuidador familiar pode participar, né? Pode participar. Aquele que já tem um idoso em casa, que cuida, aquela pessoa que a gente falou no outro bloco, que é responsável pelo cuidado com o idoso, ele pode participar para ter esse conhecimento. E é tão assim aberto que o que se exige é que ele tenha no mínimo 18 anos, ele tenha o ensino fundamental e tenha sensibilidade para trabalhar com o idoso, para tratar com o idoso. Você já tem um idoso em casa, você é o público, né, que... O público-alvo desse curso, né? A família está fazendo esse papel, você diria isso? Olha, está. Está caminhando, nós estamos caminhando para isso e tentando orientar essa família. A Defensoria também trabalha com palestra, com rodas de conversa, sempre nessa perspectiva de orientar a família para esse envelhecimento. Ok, então o curso já teve abertura oficial, né? Oficial. Então ele já começou de 15 de maio, de 15 de maio ao 22 de julho, é isso? É longo, né? Bem longo. É bem longo. Quem quiser não pode mais participar, né? Já passou para. Não, desse agora não. Mas há uma perspectiva da gente criar novos cursos. Pronto, então você que está sabendo agora do curso, já fica atento, porque na próxima oportunidade, você que tem um idoso em casa ou que de alguma forma já trabalha com idoso, é sempre uma boa ideia se profissionalizar, já que não é profissão, é ocupação, mas se você profissionaliza seus cuidados, fica mais fácil no mercado de trabalho. Isabel Lopusik, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia, eu agradeço. E você já sabe, tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E você pode nos seguir quando quiser. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você de manhã cedo, às 8h30, com notícia, com entrevista, e você vai ter um dia sempre muito bem informado. Tchau!